Bom dia! Hoje venho compartilhar com você uma situação muito parecida que aconteceu com duas pacientes diferentes. Como vocês sabem, eu atendo em dois locais. Eu atendo na região do Tatuapé, aqui em São Paulo, e também atendo na cidade de Monte Alegre do Sul, no condomínio Unipapa. Uma paciente daqui e uma paciente de lá compartilharam comigo duas situações muito parecidas. A paciente daqui de São Paulo vai fazer uma drenagem linfática. E aí, durante a sessão, ela falou que ela estava ansiosa. Prontamente, a profissional falou assim para ela: você quer que eu coloque algumas agulhinhas de acupuntura? E naquele momento, ela falou firmemente, ela disse não. E aí aquele não, ela percebeu que soou desconcertante para a profissional. Tanto que a profissional falou assim: mas eu não vou cobrar. E ela respondeu: não é essa a questão. Eu tenho a minha acupunturista. E além disso, na outra situação da paciente de Monte Alegre do Sul, ela foi fazer uma sessão de quick massage, que é uma massagem rápida. E aí a profissional que estava fazendo, falou: olha, eu tô achando você muito tensa, tem muita tensão aqui, posso colocar uns pontinhos de acupuntura? E aí ela falou: não. Exatamente porque não houve avaliação em nenhuma das duas situações, em nenhum desses dois casos. Então, elas, como minhas pacientes de acupuntura, sabem que sem avaliação não há tratamento. Toda vez que elas vêm ao consultório, em todas as sessões, elas são reavaliadas. Eu preciso saber o que está acontecendo, preciso das informações. Então, assim, como que você é contratada para um serviço? Ok, você pode oferecer um outro como complemento, mas esse complemento que você está oferecendo, que no caso é a acupuntura, precisa de uma avaliação detalhada. Então, já aconteceram de pessoas interessadas falarem assim: quanto tempo dura a sessão? É uns 15 minutinhos? Não, gente, de 50 minutos a 1 hora. A acupuntura é uma técnica complexa, sutil e potente. Então, o que isso quer dizer? Envolve sim muito estudo, porque a gente precisa conhecer as características, o dia a dia do paciente. E isso é reavaliado em todas as sessões. A gente precisa entender como está o emocional, o físico desse paciente e também o mental, para que a gente possa, sim, eleger a gama de pontos que vai fazer o efeito desejado diante das necessidades daquele indivíduo. Então, isso envolve muito estudo e conhecimento. Não tem como você colocar pontinhos aleatórios. E aí a acupuntura acaba sendo descredibilizada porque foi apresentada desta forma, sem avaliação. Sem avaliação não tem tratamento, obviamente não tem resultado, não vai ter os efeitos desejados. Porque não tem a profundidade das informações necessárias para poder aplicar a técnica. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tenho que bater palma para essas minhas duas pacientes. Primeiro, por entenderem o grau de relevância que a acupuntura tem. E pela força de dizer não, firmemente. Porque as pessoas também acham que por você oferecer algo gratuito, a outra pessoa tem que dizer sim. E não, tá? É o seu corpo. Você tem o direito de escolher. Portanto, como vocês puderam observar,
foram duas situações muito parecidas com duas pessoas diferentes em cidades diferentes. Por isso que eu resolvi trazer essa reflexão aqui para vocês. Às vezes, alguns interessados me perguntam qual que é a duração da sessão de acupuntura. Só que essa pergunta é feita da seguinte forma: a sessão de acupuntura é o quê? Uns 20 minutinhos, 20, 30 minutinhos? Tá? E eu explico que não, que a sessão de acupuntura é de 50 minutos a 1 hora. Então, vocês entendem que até a forma de perguntar é uma desvalorização, né? É diferente você perguntar qual que é o tempo de duração da sessão. Conclusão: atender a acupuntura é muito mais do que colocar só uns pontinhos. É avaliar profundamente o paciente, entender que esse paciente é único, que ele traz consigo as suas histórias, suas vivências, suas dores físicas e emocionais. A gente precisa entender o dia a dia desse indivíduo para a gente poder observá-lo como um universo e, a partir deste universo, elaborar o melhor tratamento. Só assim a gente vai ter resultados satisfatórios como os que eu tenho com os meus pacientes. Parabéns às minhas duas pacientes muito queridas por realmente conseguirem entender isso e valorizar a acupuntura. Obrigada.